agradecendo a oportunidade de estar aqui, a gentileza do convite. Eu vou apresentar um ensaio, vamos conversar sobre uma ideia, não é? E essa ideia é exatamente: o Espiritismo não veio destruir a lei. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Todos nós, espíritas, sabemos disso. Então, a sua base moral é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o ponto culminante da doutrina espírita. A doutrina, a revelação do mundo espiritual e todas as suas complexidades nos favorece a compreender melhor o Evangelho e nos incentiva de maneira mais forte, pelas explicações, a seguirmos o Evangelho. E como essa boa nova se faz presente no correr do tempo, no processo de evolução da criatura. A boa nova não é uma boa nova de agora, ela sempre esteve conosco, através dos milênios. Já está bem assimilada pela comunidade espírita, apesar de constar como revelação desde a época da codificação, que nós estamos numa fase de transição, onde o nosso planeta, a nossa humanidade, passa de uma situação de expiações e provas para o mundo regenerador, onde vamos passar por um processo mais rápido de compreensão da vida, das razões da nossa existência e nos prepararmos melhor para a prática da verdadeira vida espírita. Então, essa é a transição. O mundo vive momentos tormentosos, não piores do que sempre foi, mas mais intenso, as dificuldades são mais intensas, e se desenrola, então, a partida de irmãos nossos, ou nós mesmos, para refazermos a nossa escolaridade num planeta de expiação e provas, porque ficamos para trás, não é? Mas esse processo de transições planetárias é algo rotineiro na vida cósmica, no nosso universo, não é? Os planetas, como as humanidades, passam por um processo de evolução contínuo e numa classificação mais ou menos ligeira de setores de evolução: primitivo, expiação e provas, regenerador, e assim sucessivamente até mundos angelicais, não é? Puros, os espíritos puros. Pois bem, nós, aqui na Terra, há muito tempo, poderia-se dizer, na noite dos tempos, não é? Recebemos, ou viemos, de uma outra paragem celestial, de um orbe que pertence ao sistema Capela, e milhões de criaturas para cá vieram para refazer o seu aprendizado e, simultaneamente, auxiliar aqueles que estavam à retaguarda, vivenciando o mundo primitivo, saindo de mundo primitivo para um degrau maior. Nessa oportunidade, Jesus recebe esses milhões de espíritos com seu amor incomensurável e promete a eles uma assistência permanente. Estaria sempre junto, sempre auxiliando. E diz que um dia voltaria à crosta da Terra para tornar o ensinamento, a exemplificação mais contundente. Como nos relata Emmanuel, das oportunidades em que os Cristos do sistema solar, não é, do nosso sistema, se reuniram nas proximidades da Terra, uma primeira vez quando da própria formação da Terra, e numa outra oportunidade, quando do planejamento da descida de Jesus até nós. Mas quando que será o início desse processo?
quando começou a execução desse processo da vinda de Jesus até nós. Foi um pouco antes da sua vinda, muito tempo antes, não é? Então, antes de nós pensarmos no quanto, vamos ver o que Emmanuel nos diz, principalmente no seu relato sobre a questão da vinda dos capelinos para cá. Então, diz ele, o tempo, como patrimônio divino do Espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Então, ele está iniciando, está fazendo um preâmbulo para o caminho da luz, não é? O seu livro tão interessante. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse turvelinho maravilhoso, onde tudo parece confuso, onde às vezes parece que impera o caos. Não. Existe uma ordem subjacente, um caminho que conduz todo o processo adiante. Estabelece-se, então, a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família, a nossa humanidade terrena. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as, as experiências, harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua glória de ascensão para o infinito. Então, apesar de tão estranha que é a história humana, tão violenta, não é? Tão cheia de desacertos, não está solta ao acaso, não há um processo desgovernado. Existe um fio condutor que produz, trabalha para o progresso da humanidade rumo à sua glória espiritual, à sua ascensão ao infinito. Nesse processo, nós podemos perceber, então, que desde o início, não só da vinda dos capelinos para cá, mas desde a formação do globo, o fio condutor é Jesus. Continua sendo Jesus, continuará sendo Jesus. Na sua decisão de vivenciar a vida junto com os humanos para marcar efetivamente um ensinamento divino, esse sacrifício incomensurável, quando começou a se trabalhar a humanidade para a sua vinda. Então, nós temos os povos que se distribuíram nas diversas regiões do planeta, mas quando que começa realmente um marco histórico que nos faz perceber a ação desse fio condutor na direção da vinda de Jesus, efetivamente com Abraão, no seio dos caldeus, um povo milenar, região do Oriente Médio, uma cultura, na verdade, povos oriundos das montanhas do atual Irã, da região mais desértica do norte e do oeste, mas que tinham uma cultura, uma linguagem, uma cultura muito parecida. Era um povo, os caldeus. Se desenvolveram mais acentuadamente na região da Mesopotâmia e herdaram dos sumérios, esse povo extraordinário, dos primeiros momentos da civilização, herdaram, inclusive, a ideia da criação. Os sumérios eram politeístas, mas muitas coisas que estão na Gênese,
de Moisés, e pertencem à mitologia da criação dos sumérios. Olha quão antigo que é. Eles trouxeram de paragens remotas esse pensamento, se conservou na cultura deles, passou para os caldeus. E esse ser extraordinário, Abrão, depois Abraão, com uma mediunidade extraordinária e uma missão muito bem definida, estabelecida por Jesus, recebe o comando do alto para sair da cidade de Ur, se dirigir ao norte, numa região que seria a região prometida, a terra prometida, para que a sua família prosperasse. Mas com a ideia firme de que havia só um Deus, que deveria ser respeitado, adorado com todas as suas forças. E ele, já trazendo isso na sua bagagem espiritual, conduz a sua família numa distância tremenda até chegar à Terra Prometida, mas é uma família, mas sempre firme ao ideal de um único Deus, um monoteísmo que se implanta no mundo pela primeira vez para um povo, a partir de uma família, e permanece para sempre. Nesse processo, nós podemos distinguir algo muito interessante. Desde Abraão, desde o início, se estabelece uma aliança a partir de uma escolha e decorre dessa escolha e dessa aliança uma promessa. A escolha, aliança e promessa. Então, a primeira escolha e a primeira aliança, a primeira promessa, é entre Deus e Abraão. O homem escolhido, Abraão, então a escolha é um homem. E a promessa, a terra prometida à sua descendência. Essa é a escolha, essa é a promessa. Um homem, uma família. Qual o acordo? Qual a aliança? O exercício de uma fé absoluta e adoração em sacrifício ao Deus único. É isso que tinha que ser cumprido. O tempo passa. Esse povo, ou essa família, na verdade, se transforma num povo, numerosa. Vêm os filhos de Abraão, os netos de Abraão, aquilo se estende de uma maneira muito intensa, passam-se séculos e séculos e séculos e séculos. Nós temos um povo, ainda muito limitado, ainda com bases familiares. Esse povo, ou essa grande família, vai para o Egito. Ali permanece durante um tempo muito grande, que eles consideram como a época da servidão no Egito, até que os eventos conhecidos por todos, não é? Se não pelas escrituras, por filmes, por histórias, nós temos o surgimento de Moisés, criado na cultura egípcia como como pertencente à casa do próprio faraó, um homem culto, não é? Mas um espírito extraordinário, enviado de Jesus para preparar o caminho da sua vinda, como Abraão também o foi, e num processo muito interessante, cheio de mistérios, histórias que se pode considerar válidas, ou pode se considerar apenas superstições, ou apenas fruto da imaginação dos que seguiram a história, não é, do povo hebreu. Mas o fato é que ele conduz esse povo, agora realmente numeroso, não é mais uma família, através do deserto em direção à terra prometida. Abraão, quando chegou a Canaã, ele não encontrou dificuldade alguma. Ele simplesmente entrou com a sua família, com os seus servos, com o seu gado, as suas tendas, e foi avançando. Não há na história nada que revele que Abraão teve alguma dificuldade de seguir em frente. Chegou até as terras do Egito, voltou, depois se instalou na borda do Jordão, perto do que seria depois Jerusalém. Pois bem,
séculos e séculos depois, quando Moisés conduz o povo de volta para a Terra Prometida, não é da mesma forma. A situação é outra. Agora, quando eles estão, digamos assim, às margens dessa Terra Prometida, os povos que ali habitam também se tornaram numerosos, estão estabelecidos na Terra há séculos e séculos também. Então, agora, é uma conquista da Terra Prometida. Se Abraão era quase um hóspede dessa terra, os que seguiram Moisés, porque Moisés não adentra a Terra Prometida, os que seguiram Moisés, que assumem o comando do povo, entram à força das armas, através de lutas sangrentas, com uma prática de violência muito acentuada, e vão conquistando. Não passa muito tempo, e um general de Moisés, desde a época de Moisés, não é? Já com um certo destaque, constrói um verdadeiro império. Verdadeiro, no sentido de domínio, mas pequeno, comparado com os grandes impérios da época e o que vieram depois, que é Davi, que faz a conquista de praticamente toda a região onde hoje é Palestina, parte da Síria, do Líbano, até as terras que divisam com o Egito, não é? No Sinai. O povo ficou muito rico, as extensões territoriais muito grandes, foi o apogeu da vida do povo judeu. Depois de Moisés, um filho seu, Salomão, enriqueceu mais o povo hebreu, sem fazer grandes conquistas, não é? Mas criou uma pequena frota naval, estabeleceu ou fortaleceu o comércio, enriqueceu, ficaram mais ricos, mas ele não soube fazer um herdeiro. E depois da morte de Salomão, o povo hebreu entra em decadência, o povo judeu entra em decadência. Se divide o reinado, perde-se as terras conquistadas, divide-se em Israel e Judéia, e começa um processo de angústia muito grande, um certo vazio, uma certa nostalgia do poder perdido. E surge a ideia de que viria um Messias enviado pelo Deus único, para eles, que eram o povo escolhido, que restauraria a glória do povo judeu. E ficaram esperando o Messias. Passaram-se séculos e séculos. Foram invadidos, perderam toda a região. Quando os babilônios invadiram a Judéia e tomaram realmente toda a região e escravizaram, de fato, todas aquelas populações, incluindo o povo judeu. Aí foi muito severo, não foi como no Egito, onde eles tinham a sua vida, a sua religião, as suas famílias. Não, agora era escravidão. E Jerusalém foi destruída, a muralha, o templo e tudo mais. Mas o interessante é que, com a orientação dos profetas, a orientação dos sacerdotes judeus, se preservou a ideia do Deus único, fortemente. Um povo fragmentado, escravizado, mas permaneceu fiel à ideia do Deus único. Por que Jesus escolheu esse povo, onde nasceu o seu emissário Abraão, e Moisés e tantos outros, nós não sabemos as características da personalidade desse povo, dos caldeus, alguma razão há. Eles são, como povo da época, oriundos do sistema Capela, como outros foram, mas por que essa escolha? O fato é que essa escolha foi estabelecida porque esse povo tinha uma determinação em relação ao Deus único e um orgulho de raça. E era importante isso para preservar essa ideia do Deus único, para preparar o terreno para a vinda de Jesus. Então, com Moisés, se estabelece novamente uma aliança e uma escolha e uma promessa. Então, nós temos a aliança entre Deus e Moisés. Agora, quem é o escolhido? É o homem? Não, é o legislador. E quem é escolhido além do legislador? O povo.
Com Abraão era o homem e a família. E a promessa era uma terra onde a sua família prosperaria. Agora é o legislador e o povo escolhido. A terra prometida ainda é a mesma, mas há algo mais. A supremacia sobre seus inimigos, porque a terra foi conquistada. Então, é lógico, a lógica de um conquistador conduzindo o povo a batalhas para conquistar uma terra, que aquilo tinha um amparo de Deus e que era necessário que assim fosse para cumprir os mandamentos de Deus. E o que é que se estabelecia como parte da aliança? Haveria adoração e sacrifícios ao Deus único, como para Abraão também o foi, e... Puxa, desculpem. Agora, além da adoração e dos sacrifícios ao Deus único, surge algo novo e muito importante, que é a adoração e obediência a Deus e às leis. Entrou essa questão na página da história, obediência às leis. É algo novo, mudou a escolha, porque não é Moisés, é aquele que vai legislar para o povo. Não é um povo que foi escolhido para usufruir dos benefícios que a escolha permite. Não. É um povo que vai conquistar e vai sofrer as consequências dessa conquista. E a perda. E obediência às leis. Então, observe que, com a invasão da Palestina, toda aquela região, com os judeus, como outros, sendo levados para a Babilônia como escravos, onde é que se realiza a promessa? Ocorreu a escolha, ocorreu a aliança, mas não surgiu a recompensa, a promessa não se realiza. Como é que vai se realizar? Se é o povo escolhido, e se eles estão obedecendo a aliança, adorando a Deus, fazendo sacrifícios, aonde está a recompensa disso? Parece que não existe. Eles não perdem a fé no Deus único e que são realmente os escolhidos. Continuam pensando que um dia virá um Messias que restaurará a glória do povo judeu. Mas obediência às leis é algo novo e muito importante. Leis. Mas que leis são essas? Nós temos as leis civis e de culto, que são as leis humanas, e a lei moral, que é a lei divina. Então, nós vamos encontrar toda uma série de legislações que dizem respeito à vida do povo judeu, às suas relações com Deus, ao exercício da adoração, as leis civis, que foram estabelecidas por necessidade. Ninguém conduz um povo ou se organiza como povo sem leis. Leis humanas. Lógico que há inspiração do alto, sem dúvida, não é? Mas são leis humanas. Senão você não consegue organizar a sociedade, conduzir um povo. Mas algo especial ocorre, que é conhecido como os 10 mandamentos, ou a tábua da lei, não é? Essa realmente é de especial importância. Moisés, terceiro século, metade do terceiro século, não é? Conduziu os hebreus para fora do Egito, manteve a ideia e o culto do Deus único e formulou os elementos básicos da lei.
Isso está estabelecido nos 5 livros que constituem o Velho Testamento, escritos por Moisés, ou em parte por Moisés, ou nada por Moisés, não importa. Sem a presença de Moisés, não surgiria esses livros, não é? Que foram sendo escritos até o advento de Jesus, formando o Velho Testamento. Mas há 5 livros de particular importância, o Pentateuco judaico, mas que acabou se tornando também o Pentateuco das religiões cristãs, porque tanto os católicos, como os ortodoxos, como a Reforma, têm o Velho Testamento como base para situar o Evangelho num contexto histórico, inclusive os espíritas. Nós não damos uma atenção muito grande, desmedida, ao Velho Testamento, mas ele nos enriquece, forma uma base de entendimento. Então, nós vamos encontrar Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam um conjunto que é a Torá judaica. No livro Êxodo, nós vamos encontrar os 10 mandamentos, ou as 10 leis, não é? Trazidas por Moisés, oriundas de uma revelação direta para ele, não é? Quando sobe o monte, aquela história toda que a gente não sabe exatamente o que é real, o que não é real, mas não importa. O fato que a gente pode ter em conta como espíritas é que é uma obra, digamos assim, apesar de serem 10 mandamentos, é uma obra mediúnica, não há sombra de dúvida. Então, nós vamos ter a lei fundamental, que é a lei moral e religiosa, oriunda dessa aliança. Sem essa aliança, não surgiria essa lei. Essa lei, os 10 mandamentos, já não é... há uma mudança profunda de tudo que havia antes na aliança, na escolha, aliança e na promessa, para essa nova relação do legislador, do povo e da promessa. Por quê? Porque agora a lei que foi produzida não é mais para o povo judeu. Ela é para a humanidade toda. Ela é colocada nas Escrituras como uma lei pertinente à Torá. Mas não, ela é isso também, mas é muito mais que isso. Até os dias de hoje, 3.000 anos passados, ela continua presente nas nossas vidas de religiosos, católicos, ortodoxos, evangélicos e espíritas. Está presente. Mudou o patamar de atuação da aliança e da promessa. O tema da eleição, da promessa e da aliança, e agora da lei, constituem a trama de todos os 5 livros do Velho Testamento e menciona, mas não apresenta a concretização da promessa. É incrível. Por que não apresenta? Porque sofreram, o povo hebreu, o povo judeu, a presença do poder egípcio sobre toda a região, inclusive sobre os judeus. Houve a invasão dos babilônios, foram conduzidos à escravidão durante um tempo bastante longo, retornaram só depois que os persas tomaram a Babilônia e derrotaram os babilônios, que Ciro, o imperador persa, permitiu a volta dos judeus para a Terra Prometida, a reconstrução de Jerusalém. Durante todo o tempo da invasão da Babilônia, não havia essa possibilidade. Mas, não passou muito tempo, eles nem reconstruíram sequer um governo próprio
porque os persas dominaram a região, logo vem Alexandre, o grande, não é? O macedônio, o grego, que toma toda a região. Mal terminou o período do poder de Alexandre, surgem os romanos. Então, nunca mais o povo judeu teve autonomia política, nunca mais. Desde Salomão, desde a divisão do território entre Israel e a Judéia, Israel no norte, a Judéia no sul, nunca mais tiveram autonomia política, nunca mais tiveram possibilidade de traçar os próprios destinos, a não ser na prática da religião. Porque nem os gregos, nem os romanos impediram os judeus de continuar a sua prática religiosa, a adoração do Deus único e todos os rituais. Achavam extravagante isso. Eram politeístas, gregos, romanos, então achavam muito estranha aquela religião do povo judeu. Mas eles podiam fazer a sua prática religiosa sem problema nenhum. Só não podiam tomar nenhuma atitude em relação ao domínio político e econômico dos romanos. Aí era outra história. Mas, então nós vemos que a promessa não se realiza. Não se realiza. Eles não são donos da terra que lhes foi prometida, não têm autonomia política, enfim, não se realizou a promessa. A situação continua até o advento de Jesus, o Cristo entre nós, que é o termo ao qual tendia a história da salvação e que dá todo sentido a essa trajetória da aliança, da promessa, da escolha. Cristo conclui a nova aliança, é uma nova aliança. Abraão, Moisés, agora é Jesus. Infelizmente, não reconhecido dentro do contexto da aliança, da escolha, da promessa, pelos judeus. Mas para nós, sim, isso fica claro. Quanto à lei, ela foi dada para guardar as promessas que se realizam no Cristo. Então, olha que interessante. A lei humana, a lei divina, estabelecida por Moisés, e agora a lei humana não tem a mínima importância mais. A lei divina, sim. A lei divina é que constitui o caminho que leva ao Evangelho de Jesus. É uma preparação do povo judeu e uma preparação para toda a humanidade, no correr dos séculos que viriam à frente. Agora nós temos a aliança entre Deus e Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. A escolha, quem é agora? É um homem? É um legislador? Não. É o Cristo, o ungido de Deus. É aquele que foi escolhido por Deus para governar a terra, para organizar o planeta, para o advento da humanidade terrena, para conduzir toda a humanidade terrena aos princípios da lei. Então, nós não temos mais a terra prometida. Agora, a escolha é o Cristo, o ungido de Deus, a promessa é o reino de Deus. E qual é a aliança? O que é que nós, agora, não mais só os judeus, nós, humanidade, temos que oferecer como contrapartida da aliança com Deus? A adoração ao Deus único, continua, sem dúvida. E obediência à lei moral, só isso. O resto não importa mais. Sacrifícios, adoração de altar, enfim, não importa. A própria adoração se confunde com a prática da lei. A adoração e a prática da lei se transformou numa única forma de existência.
Jesus. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Deslocou a terra prometida. Então, nem a terra prometida é deste mundo. Olha que interessante. Importa na aliança agora as leis, os ensinamentos morais e a prática do amor e do perdão. Olha que mudança extraordinária. De toda a antiguidade, todos os povos, incluindo os judeus, o amor não constava na palavra diária das pessoas. Poderia haver o amor, sim, entre as criaturas evoluídas, espíritos de luz, que reencarnavam na Terra em todas as épocas. Mas não era o objetivo claro, nítido, que hoje se tem a respeito da evolução da humanidade. E isso vale para qualquer cultura no planeta. E o perdão. Esse é muito difícil, que a gente ainda continua tendo como algo a ser conquistado em nós. Não é? Então, meu reino não é deste mundo. E os ensinamentos morais, eles se sintetizam no amor e no perdão. Vai ser o resumo da própria lei. O maior mandamento. Todos conhecem aquela passagem do Evangelho, quando os fariseus, porque os saduceus tinham tentado colocar Jesus numa situação difícil, mas a resposta de Jesus a eles foi muito, muito contundente, e eles tiveram que se afastar calados. E os fariseus, sabendo disso, se aproximaram de novo para tentar Jesus, para que ele caísse em contradição e eles pudessem condená-lo, não é? Como um herege em relação à lei de Moisés. Então, um deles, um sacerdote, pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando ele fala lei aqui, ele se refere à lei de Moisés. Mas é interessante que ele já se refere à lei dos 10 mandamentos. Já é a lei divina que está em consideração. E Jesus responde simplesmente o seguinte, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E diz, é o maior e o primeiro mandamento. É exatamente o que está lá nos 10 mandamentos de Moisés. Mas ele fala algo mais. Ele diz assim, e eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, o que ele fez? Uma síntese, mas introduziu algo novo. O amar ao próximo como a si mesmo. E colocou todos os mandamentos nesses 2, que na verdade é um. Por quê? Porque ele diz isso. O segundo é semelhante ao primeiro, o que nos leva a concluir que não é possível amar a Deus com todo o nosso espírito, com todo o nosso coração, se não amarmos ao nosso semelhante como a nós mesmos. E não conseguiremos verdadeiramente amar os nossos semelhantes com toda a força do nosso espírito se não fizermos isso em relação a Deus. É um único mandamento, é uma implicação direta entre o semelhante e o Criador, as criaturas nas suas relações e o Criador. Isso está em Mateus. Os 10 mandamentos. Como é que essa síntese de Jesus em relação aos 10 mandamentos se faz quando ele estabelece esses 2 que, na verdade, se fundem num só? Essa síntese perfeita. Então, nós temos assim, nos 10 mandamentos, nós vamos encontrar, primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes renderei culto soberano. E mais,
Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Essa questão do dia de sábado se torna muito importante para quem chega no Espiritismo, mas vindo de outras religiões cristãs, particularmente os evangélicos. A questão do sábado parece algo que é sagrado, o que é isso, por quê? Enfim, surgem questões a respeito. A minha opinião, como creio que é a opinião de todos os espíritas, não tem a mínima importância. Podemos entender que guardar o dia de sábado é guardar pelo menos um dia, numa semana, onde você vai elevar o seu pensamento ao Criador, acalmar o seu espírito, realizar suas preces, viver em paz com seus semelhantes, sua família, vizinhos. É isso que importa. Nas atribulações do dia a dia, na semana toda de trabalho, não há muita oportunidade de se meditar a respeito do Criador e da criação. Então, que pelo menos durante um dia, numa semana de trabalho, que há o repouso do corpo, que o espírito se eleve às forças maiores da vida. Não é? Mas são 3 mandamentos da lei. Só que esses 3 mandamentos constituem a síntese que Jesus faz em relação à sua primeira colocação. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa força, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Aqueles três mandamentos constituem este mandamento. E depois nós temos os outros 7 mandamentos. Esse é o maior e o primeiro mandamento, mas nós temos o 4º, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5º, não matareis. 6º, não furtareis. 7º, não cometereis adultério. 8º, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. 9º, não desejareis a mulher do vosso próximo. E o 10º, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhes pertencem. Talvez se hoje fosse escrito esses 3 últimos, 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento, se colocaria assim: não inveje o teu semelhante, porque é o que está lá. Só que esses mandamentos todos, esses 7 mandamentos, dizem respeito à relação entre as criaturas. Os 3 primeiros, entre a criatura e o Criador. Os 7 últimos mandamentos constituem a relação entre um homem e outro, entre a humanidade no seu próprio contexto vivencial. E Jesus resume em: eis o 2º, que é semelhante àquele, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos, como ele mesmo diz, que é um. Assim, Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Mudou tudo. A escolha mudou, o acordo entre o escolhido e o Deus, não é? E como que se estabelece essa aliança? O que é prometido e como a aliança se estabelece? O Cristo não é mais uma terra, agora é um reino que não é deste mundo. E a aliança: ame a Deus com toda a sua força, ame o seu semelhante da mesma maneira. Todos somos irmãos no Pai eterno. Olha a sequência de transformação desse processo, que culmina em Jesus, mas que é tão importante para nós todos. Jesus veio ensinar-lhes o caminho que conduz, os meios de se reconciliar com Deus e prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, Jesus não disse tudo. Sobre muitos pontos, se limitou a colocar o germe do ensinamento. Em outros momentos, ficou subentendido de uma maneira muito tênue, mas já presente alguma coisa, mas
gera interpretações as mais diversas, equivocadas. Faltava algo que permitiria se compreender mais do que havia se estabelecido até aquele momento. Está escrito: essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Isso que está aqui, que está em João, João é o único que eu saiba que relata a fala de Jesus no último encontro que ele teve com os apóstolos, que é chamada de a Santa Ceia, a Última Ceia, não é? Quando ele faz a despedida, tem todos aqueles momentos sublimes, dolorosos da sua despedida, e João relata o que é de mais contundente nessa conversação de Jesus e seus apóstolos. Isso é uma parte dessa colocação. Estas coisas vos tenho dito, estando entre vós, mas o Paráclito, o Consolador prometido, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então, viria mais para frente, quando se tivesse condição de se assimilar o ensinamento, uma nova presença de Jesus, colocada como um paráclito, como um consolador, que viria reavivar na mente da humanidade os seus ensinamentos e deixar claro aquilo que estava apenas subentendido. A doutrina espírita, conforme as instruções dos espíritos que a ditaram, e pelo que se evidencia de seu conteúdo, constitui-se no Consolador prometido por Jesus. É obra de uma legião de espíritos superiores sob o comando do Espírito de verdade. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, a lei que foi sintetizada por Jesus, no Espiritismo, ela encontra todas as condições de ser compreendida em profundidade. Por quê? O Espiritismo nos revela uma realidade espiritual, uma realidade entre aqueles que vivem na espiritualidade e os que estão na carne, mas algo mais. Ele nos explica as leis que regem a humanidade, aqui e em qualquer parte do universo. E uma lei condutora de tudo é a lei do progresso. Todos progredirão, todos, sem exceção. É uma lei fundamental. Criados simples, ignorantes, nós temos em nós todas as condições de nos desenvolvermos em inteligência, em conhecimento, em sentimento, mas exige sacrifício. Começamos lá nas formas mais simples da natureza, até alcançarmos um estágio de humanidade. Ganhamos responsabilidades, porque nesse estágio compreendemos o que é o outro, o que somos e as consequências de nossas ações para conosco mesmo e para com o outro. Isso nos evidencia uma outra lei de extraordinária importância e extraordinária beleza, que é o livre-arbítrio. Todos temos o livre-arbítrio. Ele se amplia, ele não é estático, ele se dinamiza à medida em que nós vamos tendo mais consciência do que é a vida, do que diz respeito ao processo de evolução. Ele nos traz mais responsabilidade. Para contrabalançar a lei do livre-arbítrio, para que a humanidade possa avançar com mais rapidez, é como ensinar a matéria na escola e ver se o aluno está aprovado através das provas e exercícios. Nós temos a lei da causa e efeito. Você tem liberdade de fazer o que quer, tem a responsabilidade do que faz no estágio de evolução em que você se encontra, mas tudo que você faz exige de você responsabilidade. E você colhe daquilo que plantou. Essa é a lei da causa e efeito. Tem
a lei do trabalho, que tudo isso é feito através do trabalho. Inclusive, no Espiritismo é muito interessante, porque o Espírita considera tudo trabalho. Olha, vai ter o trabalho de estudo, vai ter o trabalho mediúnico, vai ter o trabalho de doutrinação, vai ter o trabalho de assistência social, vai ter o trabalho de aniversário da casa, vai ter o trabalho de comemoração, tudo é trabalho. A nossa vida é um permanente trabalho. O trabalho de subsistência, de manutenção da vida orgânica, da estrutura familiar, da estrutura social, tudo exige trabalho. Mas mais do que isso, a lei do progresso exige um trabalho intenso, profundo, de reforma interior, onde se analisa tudo que ocorre conosco, o que deveria ocorrer, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, para podermos progredir na lei do progresso. É trabalho. Trabalho e trabalho. Enfim, tudo aquilo que está no Evangelho de Jesus, que está lá nas Escrituras, como Evangelho dos evangelistas, de Mateus, Marcos, Lucas, não é? João, Paulo, não é? As cartas de Paulo, tudo que está lá, o Espiritismo esclarece, elucida com uma facilidade tremenda. É como se, de repente, você fosse míope, enxergasse tudo de maneira um pouco turva, e, de repente, os óculos fazem você enxergar tudo. E você fala, puxa, mas é um tesouro extraordinário que tem aqui no Evangelho. E aí você extrai riquezas desse tesouro. E quanto mais você extrai, mais riquezas aparecem. E é isso que o Espiritismo faz, para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus, que é a lei universal. Essa é a lei de Deus. Dessa forma, da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. É, pois, obra do Cristo que o preside. É obra do Cristo que o preside. Aí vamos retomar ao que está lá escrito por Emmanuel, Caminho da Luz, no livro. Na verdade, é nos preâmbulos, no prefácio. Existe um fio condutor que rege a atividade humana, por mais estranha e caótica que pareça, esse fio condutor conduz os homens, os países, a civilização para um destino específico. A aliança de Abraão até Jesus estabelece um roteiro de povo que vai de uma família para um povo, de um povo para a humanidade toda. E a escolha de um homem, de um legislador que vai trazer a lei divina para a humanidade, até o Cristo, que é a razão da própria lei. Vai trazer a promessa de uma terra farta para uma família, uma terra para a vivência de um povo, que essas coisas nunca se realizaram propriamente dita até os dias de hoje, e a exigência, a adoração do Deus único, o amor a Deus sobre todas as coisas, no início a adoração, o sacrifício, depois a obediência à lei e, por fim, a compreensão de que a razão da nossa existência é o cumprimento da lei, a compreensão e o cumprimento da lei. E a promessa, qual é a promessa? Como ela se realiza? Por que ela se realiza no Cristo, que é o fio condutor de toda essa história, como diz Emmanuel? Se realiza na compreensão de qual é a terra prometida. O que é essa terra prometida? O que é que nos é concedido nesse processo todo do advento do Cristo, realizando a promessa? Como nos ensina Emmanuel, a boa nova do reino é o reino de Deus. E o reino de Deus é obra divina nos corações dos homens. Transportamos
a ideia de uma região, de um país, enfim, aquilo que é puramente material, num reino de Deus, que para muitos, na época de Jesus mesmo, e depois, parecia ser ainda um reino na terra. Não é? Quanto à religião tradicional, formalizou os seus cânones todos, como se o reino de Deus fosse na terra, a terra prometida, não é? Mas não. Jesus diz claramente, meu reino não é deste mundo, mas agora, com o entendimento que o Espiritismo nos traz, nós compreendemos que o reino não é deste mundo, porque não está fora de nós, ele está dentro de nós. O reino é construído no coração de cada criatura e de todas as criaturas. Fica assim, com o advento do Espiritismo, explicado como se estabelece a escolha, a aliança e a promessa com o Cristo, que é o termo para o qual tendia a história da salvação e que lhe dá todo o sentido para os novos tempos da humanidade regenerada da Terra. Então, nós estamos em transição planetária. Estamos saindo do estágio de expiação e provas para um mundo regenerador, um estado de regeneração para a humanidade. Mas o que isso representa? O que isso quer dizer? Quando a humanidade começou a assimilar os ensinamentos antigos, mesmo na adoração de múltiplos deuses, até a ideia do Deus único estabelecida com grande profundidade e universalidade. E até os dias de hoje, não ficou claro, não estava claro, que haveria, sim, uma separação do joio e do trigo. Está escrito, não só na Bíblia, na religião judaica, como em textos hindus, egípcios. Já os sumérios falavam nisso, e outras culturas. Mas o que é isso? O que significa isso no âmbito da compreensão humana daquilo que deve fazer? O que significa adentrar um período de mundo de regeneração, ou regenerador? O que é que nós temos que fazer? O que isso implica na nossa existência? Em João, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Olha que interessante. Foi dito antes que o reino de Deus é concretizado, realizado no coração dos homens. Agora nós temos algo muito interessante, que aquele que cumpre a lei que Jesus estabelece, cumpre os seus ensinamentos, se esforça para isso intensamente, se modifica, vivenciará em si o próprio Cristo. E o Pai, que está com Cristo, estará com a criatura, toda a criatura que segue o ensinamento de Jesus. Aí se instala o reino de Deus no coração dos homens. Mas lembrem o seguinte, Jesus diz, em certo momento, o que eu falo é o que meu Pai quer que eu fale, e o que eu faço é o que Ele quer que eu faça, porque eu o vejo e o compreendo. Mais adiante, em Paulo, nós vamos encontrar algo de extraordinária importância e beleza. Quando Paulo, depois de tanto sofrimento, tanta luta, compreendendo o que era o advento de Jesus, o que era o Evangelho, numa profundidade que talvez nenhum outro na época tenha compreendido, ele diz, já não sou eu quem sou, é o Cristo que mora em mim. Então, essa é a razão da nossa reforma íntima, essa é a condição de permanecermos nesse novo estágio, ou talvez não a condição, não é a palavra correta, mas é o que nós vivenciaremos nessa nova fase que a humanidade adentra, deixando para trás o mundo de expiação e provas, doloroso e violento, para a conquista da paz interior e coletiva. É isso, é aprendermos a
guardar os ensinamentos de Jesus com toda sinceridade, para sentirmos em nós mesmos a presença do Pai como Jesus sentia, e sentirmos em nós a presença do Cristo como Paulo sentia. E é assim. E obrigado.